Olá, professor, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar muito de futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa. Chegou a data. Cruzeirão amanhã, às 17 horas. Esse horário, às 19 horas. 19 horas estará jogando no Farizão. É a estreia do Cruzeirão da Massa. Vamos dar destaque. Todos os jogos do Farizão, mais 6 jogos nesse final de semana. Vamos falar também do Terrão, o Terrão que teve a sua estreia adiada, mas amanhã não passa, vai ter 3 jogos também nesse final de semana. Futebol brasileiro, destaque os estaduais. O nosso manjadinho começa o mata-mata, as quartas de finais. Campeonato Carioca, podemos ter o Flamengo campeão da Taça Guanabara já nesse final de semana, caso o Flamengo ganhe o Fla-Flu. Dificilmente o Flamengo perde desse Fla-Flu. Galera, ganhando esse Fla-Flu, deixa de ganhar a Taça Guanabara. O destaque também é a Copa do Nordeste. Muitos jogos, aliás, 4 jogos nesse meio de semana. Vamos falar, passar limpo tudo. A Copa Verde também iniciou, a Copa Verde. Futebol europeu, o destaque é a Champions League. Vamos falar da Liga Europa. Passou, acabou, né? Acabou as oitavas de finais. As 16 de final vai começar as oitavas, teve sorteio, vamos trazer os confrontos das oitavas de finais. Agora os times que foram primeiros colocados nos seus grupos vão enfrentar os times que classificaram nessa fase, a mesma coisa da Conferência League. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, o canal BC de Futebol, o canal do Juan. Hoje, começando um pouquinho mais tarde, a gente estava batendo bola ali na areninha hoje. Fazia dias que não dava certo o treino dos veteranos. Por conta disso, a gente chegou um pouco mais tarde. Mas estamos aqui tocando o bate-bola para os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e também no YouTube, trazendo o destaque inicial e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque inicial vai para Liberta. Agora sim começou para valer. A Libertinha já tinha começado, mas estamos digamos com a segunda fase dos playoffs, onde entra, de fato, os times brasileiros, que no caso são o Botafogo e o Red Bull Bragantino, ambos esses que empataram no primeiro jogo dessa espécie de semifinal, que atualmente tem 16 times e só 4 deles se classificarão para a fase de grupos dessa Libertadores, que não vai ter o Boca Juniors. Bem lembrado, exatamente. Não tem o Boca Juniors está, me parece que está numa draga lá desgraçada. Não classificou para a Libertadores esse ano e está com dificuldade no início do campeonato argentino, que também é destaque aqui no bate-bola. Ô Juanzinho, vamos já começar. O nosso programa tem aquele lema: muita informação e pouca enrolação, e hoje é no pique. É no pique, vamos falar de futebol amador. Cruzeirão da Massa treinou, né, durante os últimos dias, tinha a sua estreia no Terrão, foi adiada por questões, por motivo superior, e chegou o dia. Farizão é próximo sábado, aliás, é amanhã, próximo sábado amanhã, a partir das 19 horas, a galera aqui do Barro vai sair às 17 horas, o carro está afetado, vai sair os dirigentes, os torcedores, jogadores, galera toda. O Barro Preto estará em peso amanhã no Estádio Braizão para incentivar o Cruzeirão a vitória e a classificação para a próxima fase do Farizão. Antes, vou mandar um abraço, um boa noite para a Lidiane, para a Tia Maria, para o Tio Gerardo, já também estava praticando futebolzinho ali na areninha. Aí estava previsto dos veteranos de 5 às 17 horas, das 17 às 19 horas, então 7 da noite. Boa parte dos veteranos saíram e eu também saí, acho que o Gerardo também. Outros ficaram lá, né? Tinha muita gente chegando, mas também ainda tinha veterano, então um abraço aí para o Tio Gerardo. Deu para a gente brincar um pedacinho. Estava com 2 quartas-feiras que a gente não brincava. Deu com certeza. Tá certo, Luzinho? Então, amanhã, muita gente do Barro Preto vai se deslocar até o Estádio Braizão para empurrar o Cruzeiro a mais uma vitória e a classificação para a próxima fase, para as 16 avos de final do Farizão. Tá certo, Luzinho? Você ia falar alguma coisa, mano? Não, né? Então, Juan, o destaque agora é o Farizão, né? Que a gente está falando do Cruzeiro. Mandar um abraço para todos os dirigentes, para o Dedé, companheiro de treino da Areninha, presidente do Cruzeiro, ele que curte o nosso programa no YouTube. E o Juan vai atualizar 6 jogos. Nós já temos 22 times classificados. Nesse final de semana vão sair mais 6. Ficam 28, Juan, e era para ter só mais 2 jogos.
Só mais 2 jogos, só que teve um jogo adiado do Riacho das Flores e teve um jogo adiado do Bahia por conta da morte do comentarista Fernando Carneiro. Então, esses jogos devem ser no próximo final de semana, esses jogos adiados. Então, são 4 para ir fechar 32 classificados e a gente ir para a próxima fase. A gente vai também trazer aqui o sorteio, ver quem é que os times vão classificar. E lembrando que desses 32 jogos, Juan, só não aconteceu, aliás, acontece 6 nesse final de semana, ficou faltando 4 e não aconteceu porque o Engenho Velho desistiu e o PSV da Lagoa do Serrote passou direto. E o Juan vai atualizar os jogos desse final de semana. O destaque é nesse sábado, né? Vamos dar destaque também para o Fortaleza de Barreiras, é o jogo das 17 horas e 19 horas, o Barro Preto. E esse jogo esse jogo do Cruzeiro poderá ter transmissão da TV FP, tá certo? Então o Juanzinho vai trazer os jogos do sábado, os das 15 horas, os das 17 horas e das 19 horas e também do domingo, Juan. Respectivamente no sábado, dia 24 da manhã, a gente vai ter o Botafogo da Amarela dos Bois contra o Fortaleza de Canafístula, São Paulo de Baixo Frio dos Santos contra o Fortaleza de Barreiras e o Atlético da Conceição 2 contra o Cruzeiro do Barro Preto. Já no domingo, às 15 horas, o Real Madrid do Pedregal vai enfrentar o Barcelona do Sapó. Jogão de bola, né? Tá dando Real Madrid e Barcelona, já deu numa Copa lá que a gente foi, né? E agora tá dando aqui de novo. Tá aí o clássico, né, Juan? A gente vai ter o jogo do Retiro Esporte Clube contra o Palmeiras do Bom Jardim. Outro jogão, o Palmeiras do Bom Jardim é um bom time. E o Retiro é o time da sede, né? Sempre forma bons times. E o Nacional de Cacimbas contra o Juventude do Pajeú. Do Pajeú ali, Juan, é um clássico ali da região, né? O Pajeú e ali as Cacimbas, né? Não são muito próximos, mas são times ali da mesma região. Tá? E o Farizão, a gente sempre atualiza, né, Juan? A nossa audiência é rotativa. Já são 22 times, hoje o programa está mais tarde, o Juan está com sono. E o Juan vai falar quem são os times que já estão classificados, já são 22, Juan. Eita, que é time. A gente tem o Vila Nova do Tabuleiro do Gado, Santos do Corral Grande, São Gonçalo de Mutambeiras, o Arco da Aliança, São Paulo, o Cruzeiro de Nova Olinda, o Santana do Esporte Clube, o Cruzeiro de Umburanas, Flamengo no Beira-Rio, Juventude do Camará, o Arsenal de Santana, o Santos do Mulugu, Grêmio da Bahia, o PSV da Lagoa, do Serrote, o São Paulo do Sapó, São Paulo do São Bento, Baixada da Sede, Barcelona do Chinelo, Vitória do Córrego das Almas, Santos do Engenho Velho, o São José do Pedregal, a Portuguesa de Águas Belas e o Real dos Paus Brancos. Juan, são 22 times. E na próxima segunda-feira são 28, um total de 32. Está fechando o grupo das 16 avos de final do Farizão. Farizão sensacional. E a gente vai torcer demais pela classificação, pela vitória do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Ô, Juan, agora sim, próximo sábado, também conhecido como amanhã, o Terrão. O Terrão vai ter início a partir das 14 horas. Lembrando, Juan, que o Farizão é só um quadro. O Terrão são 2 quadros. É a partir das 14 horas, na Arena Aprijão, nós temos um jogão de bola, Juan. E o Juan vai falar esse jogo é em Águas Belas, Juan. Lembrando, Juan, que a gente até estava em dúvida no programa passado, achando que todos os jogos do Terrão aconteceria na Santa Rita. O grupo do Barro Preto, do Cruzeirão da Massa, é no Barro Preto, mas aí tem outras sedes, e uma das sedes é Águas Belas, o grupo lá da Águas Belas. Os jogos acontecem lá. Quando tiver no afunilamento, esses jogos passam a ser na Arena São José, em Santa Rita. Jogão de abertura amanhã, Juan, na Águas Belas. Grupo E. Jogo do Juventude da Alvaçã contra o Barra do Ingá. Juventude da Alvaçã contra o Barras do Ingá. É o jogo de abertura, Juan. Jogo que tem a transmissão da TV FP. Estaremos lá, Juan e eu, o Levi também e o Benarte, nesse grande jogo de bola, a abertura do Terrão. E assim, Juan, existe a possibilidade, quando terminar esse jogo, o Bena fazer o jogo do Cruzeirão da Massa lá no estádio. Mas aí nós não vamos, a gente vem para casa e vamos acompanhar nas redes sociais o jogão do Cruzeirão da Massa. E lógico, torcendo por uma vitória e a classificação do Cruzeiro. A abertura, Juan, é pelo Grupo E. Grupo E, então esse jogão de bola. Domingo, Juan, também em sedes diferentes, o Juan vai atualizar um jogo do Grupo F, Juan, ali na região do Dourados. Justamente na Arena Douradão, né? Na Arena Douradão tem um jogão de bola, Juan. Que é o próprio time do Dourado contra o... É o São Gonçalo, né, Juan? São Gonçalo. É o São Gonçalo, é o jogão de bola que acontece no domingo, dia 25.
Do grupo G, dia 25 também tem outro jogo, Juan. É o Real Madrid das Pedras de Fogo contra o Juventude do Camarada. Tá aí, 3 jogos para movimentar o terrão nesse final de semana. Vou mandar um abraço pro meu amigo Alberci Ripardo, gente da melhor qualidade, torcedor do São Paulo, torcedor do Fortaleza, ele que é o Relações Públicas de todas as competições que acontecem ali do lado da Lagoa do Serrote, é torneio, é campeonato, é Copa, o homem sempre nos atualiza, e quando tem jogo ao vivo ele é o nosso plantonista, né? O nosso plantonista sempre nos atualiza, e o Alberci mandou aqui pra gente, né? Que na Lagoa do Serrote, a 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote, João, haveria um jogo do PSV contra o São Paulo, São Bento, mas esse jogo está cancelado, a competição... Esse jogo que já foi final, né? Já foi final, mas esse jogo está cancelado, João, vamos ver o que acontece nos próximos dias, tá certo? Então, o destaque do futebol amador, nesse final de semana, é o Terrão, a estreia do Terrão, nesse jogão de bola, cobertura total da TVFP, estaremos lá, e no Farizão, o jogão do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro, amanhã, às 19 horas, todo mundo torcendo por uma vitória do Cruzeirão, tá certo, Juanzinho? Agora vamos falar o nosso destaque agora, Juan, é futebol profissional. Vamos começar falando da Copa do Nordeste, Juan, antes vamos mandar um abraço pro comentarista da Resenha Esportiva, gente da melhor qualidade, Zé Neto, gente da melhor qualidade, entendedor de futebol, torcedor do Ceará Sporting Clube, sempre que pode dar uma olhadinha aí no bate-bola, tá certo? Obrigado, meu amigo, o meu amigo Zé Neto Jaco, tá certo, Juanzinho? Ô, Juan, a bola rolando na Copa do Nordeste neste meio de semana, ela ficou meio que de lado. Foi notícia demais do cenário nacional, o vandalismo que aconteceu, Juan, a torcida do esporte apedrejou o ônibus do Fortaleza. Isso não é futebol, né? Isso é vandalismo, isso não pode acontecer. A CBF deveria tomar as providências e eliminar a equipe do esporte, Juan, das próximas competições organizadas pela CBF, inclusive o Campeonato Brasileiro, tá certo? Para ter uma punição severa, isso não pode acontecer. Está virando rotina no futebol brasileiro, torcedores agredindo outros torcedores, mas agora agrediram, aliás, apedrejaram o ônibus do Fortaleza, muitos jogadores contundidos, aliás, feridos, e o presidente do Fortaleza já disse que o Fortaleza vai entrar em campo agora quando todos os jogadores ficarem bom. E vamos ver o desenrolar. Hoje, João, o presidente da Federação de Pernambuco pediu o STJD que todos os jogos do país fossem com torcida única. É um cara de pau, né? Ele está querendo livrar o esporte de uma punição. A punição tem que ser para o esporte, tá certo? Ok, tem locais aí que não pode ter 2 torcidas, mas você não pode generalizar, falar que isso é em todos os estados todos os campeonatos, né? Todos aqui no Nordeste, por exemplo, pode ter 2 torcidas. Agora sim, o esporte tem que ser punido e todo time que a torcida se comportar como a do esporte tem que ter punição. Caso contrário, vai continuar tudo do mesmo jeito. O Juan vai atualizar os jogos que aconteceram. Essa rodada foi desmembrada, Juan. Essa rodada foi desmembrada e teve 4 jogos nesse meio de semana e mais 4 na próxima semana. O Botafogo da Paraíba perdeu de 2-1 para o Altos, o Sport 1-1 com Fortaleza, o Vitória 1-1 com o Náutico e o Maranhão 2-1 na Juazeirense. A Copa do Nordeste, que em geral não tem saco de pancada, é todo mundo competitivo, né, nos grupos. Juanzinho, lembrando que a equipe do Vitória, né, que tinha ganho o clássico do Bahia e estava perdendo o Náutico até o finalzinho. Tá certo, Juanzinho? Exatamente, aqui o meu amigo Alberci aqui está lembrando, Juan, que o jogo amistoso em Sapó e PSV da Lagoa do Serrote, exatamente, a Lagoa do Serrote joga amistosamente no Sapó contra a equipe do São Paulo. Tá aí, jogão de bola, Juan, jogo amistoso da equipe do PSV da Lagoa do Serrote, jogando com um bom time do Sapó. E o Zé Neto está falando aqui, tá certo? Lamentável o que aconteceu com os atletas do Fortaleza, isso é muito triste. A gente deixa nesse momento a rivalidade de lá, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí é questão de humanidade. Ali são os atletas, e assim, aconteceu com a equipe do Fortaleza, poderia ter acontecido com qualquer outra equipe. Isso é vandalismo, e isso não pode acontecer. Ok, Juan? Então, assim, só lembrando que o jogo é domingo, tá? Eu falei que era sábado, o jogo é domingo lá
na Lagoa do Serrote contra o São Paulo do São Bento, um jogão de bola, tá certo, Lanzinho? O Alberto está lembrando aqui, que houve até bomba. Foi um negócio lamentável, tá certo? O Zé Neto está ajudando aqui a gente, que realmente é lamentável. Dentro do futebol, essas pessoas têm que ser identificadas e ser punidas dentro da lei, e isso não pode jamais acontecer. A opinião do Zé Neto, e eu também compartilho dessa ideia. Isso não pode acontecer, isso são vândalos, tem que ser identificado, tem que ser punido, e a punição tem que ser para o clube também. O clube tem que identificar, o clube tem que dar segurança. E o esporte é reincidente nessas coisas. O Ceará Sporting Clube, por exemplo, disputou a Copa do Nordeste lá no Recife no ano passado. O que houve de brigas, o que houve, inclusive da Polícia de Pernambuco, em cima dos torcedores do Ceará, foi uma grandeza. E eles não tomam providência de absolutamente nada. Naquela época foi com torcedores contra torcedores. Agora foi contra o ônibus de uma instituição grande do futebol nordestino. Independente de ser grande ou pequeno, tem que respeitar, tem que aceitar, os caras vão lá, jogam e pronto, tá certo? Então, o meu amigo Albercinho está lembrando que isso acontecia no futebol inglês, mas exatamente, isso daqui o Albercinho está falando. O futebol inglês, Juan, eles foram punidos, eles passaram 5 anos sem disputar a Champions League, sem disputar nenhuma competição da UEFA. Então a punição lá foi severa, por conta das punições. Hoje o futebol inglês é o que é organizado, é a competição mais disputada e mais organizada do mundo, é a Premier League. Mas para que isso acontecesse, foi preciso punir os times. Muitos não tinham culpa, porque quem tinha culpa lá eram os vândalos, né? Eram os hooligans. Muitas coisas aconteceram, muitas mortes, muitas pessoas morreram inocentes, mas aí a UEFA puniu e daí serviu, né? Nesse caso aí serviu, e a CBF, que é uma bagunça, ela tem que tomar providência, porque caso não tome, Juan, vai continuar, e é só a gente esperar qual será a próxima vítima. Tá certo, Joãozinho? Então a Copa do Nordeste, lamentável o que aconteceu nesse final de semana, fica manchada, né? Fica manchada essa Copa do Nordeste por esse incidente que aconteceu dos torcedores do esporte, dos vândalos, né? Ninguém pode chamar isso de torcedores, contra a delegação do Fortaleza. A rodada número 4, ela tem prosseguimento na semana. O América de Natal contra o 13 da Paraíba, o River do Piauí contra o Itabaiana, o Ceará contra o ABC e o CRB contra o Bahia. Só lembrando que o jogo do PSV da Lagoa do Serrote é no Sapó, né? Já falou, realmente é no Sapó, jogão de bola entre o PSV da Lagoa do Serrote e a equipe do Sapó. Juan? E a Copa do Brasil tá bombando e já começou com um monte de Copa surpresa, do Brasil, Juan, a Copa Milionária do Brasil, a Copa Surpreendente do Brasil, começou na terça-feira e na quarta, Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, caiu na primeira fase. E teve zebra ontem também, Juan. O Juan vai atualizar os jogos da terça. Quem classificou, lembrando que essa fase são 80 times, 40 cai e 40 avança, Juan. Porto Velho 1-0 no Remo, Nova Venécia, perda de 2-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Esses jogos da terça. Na quarta, o Real Brasília 2-1 no São Raimundo. Lembrando que é jogo único, Juan. O melhor ranqueado joga fora de casa, joga pelo empate. O São Raimundo. Só lembrando, né? Lógico que aqui o Juan não teve, né? Então o Porto Velho avançou 1-0, o Botafogo avançou 2-1, tá certo. Então, Juan, quem avançou, caso seja. Avançou o Real Brasília 2-1. O River do Piauí perdeu. Não, empatou em 1-1 com o Ipiranga, só que como o Ipiranga ele é melhor ranqueado, passou. Mas na hora perdeu de 2-1 pro Retrô, passou o Retrô. Era previsto, essa classificação do Retrô era prevista. E aqui a gente tem a primeira. Não a primeira, mas uma das primeiras. Desse ano a primeira, Juan. Não, teve a eliminação do Remo, né? Mas não tem essa, não tem o clamor, não é a zebra tão grande como essa que foi do Cruzeiro, né? O Remo ter saído, ok, é ruim, o Remo é um time maior, é sim, mas nada comparado ao Cruzeiro. O Souza 2-0 no Cruzeiro, o Anápolis 1-0 na Tombense. A gente vê aqui muitos times de Série B e... Exatamente, time de Série A saindo e de Série B também. Não, o Tombense não está na Série B, tá na Série C. Acabou caindo, né, Juan? O Audax 0-0 com a Portuguesa, passou a Portuguesa, que é melhor ranqueado. O povo da Audax não faz gol nem na Copa do Brasil, nem no Carioca. Aí, o Itabaiana perdeu de 1-0 pro meu Brasiliense. Esse Audax, Juan, aqui no Campeonato Carioca, perdeu todos os jogos. E não fez nenhum gol. E Itabaiana perdeu de 1-0 pro meu Brasiliense. O 13,
1-1 com o ABC, passou o ABC, porque é melhor ranqueado. O Bahia fez 4-0 no Motoclube, passou o Bahia, o Capital 2-1 no Tocantinópolis. O Costa Rica perdeu de 2-1 para o América de Natal. O Independente do Amapá perdeu de 1-0 para o Amazonas. O São Luís 2-1 no Ituano. O Ituano também sofreu ser eliminado. O Rio Branco 0-0 com o CRB, passou o CRB porque era melhor ranqueado. E o União Rondonópolis perdeu de 3-1 para o Atlético Goianiense. Na quinta-feira, Juan, estava previsto só 2 jogos, só que o jogo do Cuiabá ele foi adiado de quarta para quinta. Então, os times do C, o Cuiabá, o Coritiba e o Corinthians jogaram, Juan, eu estava sentindo um cheirinho de borracha queimando, eu digo, vai dar uma zebrinha aqui. Só que eu não sabia qual era o time e acabou dando, Juan. O Real Noroeste perdeu de 4-1 para o Coritiba. Pro Coritiba não, pro Cuiabá. O Cuiabá avançou. E a zebra, Juan? O Águia de Marabá 3-2 no Coritiba. Esse Águia que pegou 6-1 do Fortaleza no... Exatamente, Juan. Então o Coxa decepcionando mais uma vez. E só faltava o Cianorte passar, que essa Copa do Brasil ficaria estranha. De fato. Mas aí passou o Corinthians. Então, 3-0, sem frescura. Então na próxima semana a gente tem o restante dos jogos da próxima fase. Aliás, dessa fase ainda da Copa Milionária e Traiçoeira do Brasil. Ô, Juanzinho, o Campeonato Cearense, o nosso manjadinho, a gente tem rodada, começa as quartas de finais nesse final de semana, jogos de ida, Juan. Temos o Ferroviário com o Iguatu e o Floresta com o Maracanã. Lembrando que Ceará e Fortaleza já estão na semi. Estão na semi, lembrando que o Iguatu decide em casa a vaga na semifinal. E o Maracanã também. Falar no manjadinho, segunda divisão tem... E voltar aqui porque o aplicativo fez a boa para nós. Sim, Juan. Então a gente tem o nosso manjadinho, segunda divisão, segunda rodada. O Juan vai analisar os jogos desse final de semana. Muitos times jogando pela primeira vez. A gente vai ter o Maranguape contra o Pacatuba, o Cariri contra o Guarani de Juazeiro, o Itapipoca contra o Tiradentes e Casa contra o Tirol, que não vamos chamar de Tirol, vamos chamar de Grêmio Esportivo Pague Menos. São 9 times, né, Juan? 3 não tinham estreado ainda, que era o Tiradentes, o Maranguape e a equipe do Grêmio Esportivo Pague Menos, é o conhecido Tirol. Então, Juan, o Icasa desponta na liderança e o Guarani é o Lanterninha, tá certo, Juanzinho? Copa Verde, Juan, a gente teve um jogo. A Copa Verde, Juan, a gente teve apenas um jogo. Lembrando, Juan, que a Copa Verde tem 8 times classificados para as oitavas de final. E tem 16 times disputando uma espécie de 16 aves de final. Então, já está classificado, Juan, para a próxima fase, também conhecido como oitava de final, o Remo, o Amazonas, o Paysandu, o Manaus, o Cuiabá, Brasiliense, a equipe do Goiás e do Vila Nova. Esses times já estão classificados para a próxima fase. A gente teve, Juan, a gente já teve um jogo, a equipe do Humaitá, ele perdeu pro Trem, tá certo? Não, ele empatou. Foi 1-1 e o Trem é jogo único, né? Então o Trem também está classificado para as oitavas de final e nós temos mais 7 confrontos, Juan. Quando sair esses confrontos, aí fica as oitavas de final completa. Que é o Ceilândia contra o Real Brasília, o Porto Velho contra o Anápolis, o Real Noroeste contra o Rio Branco, o Tocantinópolis contra o Manauara, o Águia de Marabá contra o Rio Branco, o União Rondonópolis contra o Costa Rica e o São Raimundo contra o Capital. Eu não entendo a falta do Atlético Goianiense nessa competição. Os times melhor ranqueados, Juan, eles entraram já nas oitavas de final, né? Deve ter sido alguma coisa lá, eu acho que é o número de participantes, Juan, lá de Goiás, tá certo? Aí, por isso, o Atlético foi de fora, ok? Então, o Atlético deve ter feito um campeonato ruim e por isso não classificou. O Campeonato Carioca, a gente teve os jogos para complementar a rodada nova. O Flamengo goleou o Boavista 4-0 e o Sampaio Correia, segunda vitória seguida, 2-0 no Bangu. Com isso, o Flamengo é o líder da Taça Guanabara, 3 pontos à frente da equipe do Fluminense, aliás, mesma pontuação do Fluminense, né? Tá a mesma pontuação. Só que o saldo está maior. O saldo do Flamengo ele é muito grande. Então, se o Flamengo ganhar o Fla-Flu, não pode comemorar a Taça Guanabara ainda, porque fica faltando um jogo. Mas a diferença é muito grande. Parece a final do Brasileiro, quando a diferença é que a equipe do Galo precisava tirar do Cruzeiro. Aliás, do Palmeiras. Então, se o Flamengo ganhar do Fluminense, o jogo contra o Madureira é apenas uma formalidade. Lembrando que depois dessa rodada de domingo, Juan, fica faltando apenas uma. Como eu falei, repito, o Flamengo é o líder, o Fluminense é o segundo, Nova Iguaçu ali no meio é o terceiro,
O Vasco é o quarto. E o Botafogo, Juan, o Botafogo já vai falar de Libertadores. O Botafogo demitiu o treinador. O treinador do Botafogo, depois de 3 meses, foi demitido. Ele que começou muito mal, logo quando chegou no ano passado, e os maus resultados continuam esse ano. Tá certo? Na rodada número 10, também conhecido como penúltimo, tem prosseguimento nesse final de semana, Juan. O Audax com o Botafogo, o Vasco com Volta Redonda, a Portuguesa com o Nova Iguaçu, o Fla-Flu, a gente também tem o Bangu com o Madureira e o Boa Vista com o Sampaio Corrêa. Então a gente vai ver, Juan, esse Fla-Flu sensacional às 16 horas de domingo. O Paulista, Fla-Flu sempre sensacional. O Paulista, Juan, também. A gente está na rodada número 10, lá são 12 rodadas e o Juan vai atualizar o jogo desse final de semana. O Ituano com o Red Bull Bragantino, Novo Horizontino com a Água Santa, Palmeiras com o Mirassol, Santo André com a Internacional de Mineiro, São Paulo, o Santos com o São Bento, o Botafogo de Ribeirão Preto com a Portuguesa, o Guarani com São Paulo e o Corinthians com a Ponte Preta. O Paulista que tem a maior quantidade de clubes no mesmo nível no Brasil. O Campeonato Paulista é sensacional, Juan, porque os times do interior são bem competitivos, então a gente vai ver o que acontece. No Paulistão, o Corinthians estava lutando contra o rebaixamento, deu uma melhorada considerável. No Gaúcho, o Internacional é o líder, o Grêmio é o segundo, e o destaque desse final de semana é o Grenal, Juan. O Grenal que acontece nesse domingo, a partir das 18 horas, o Grenal sensacional. O Caxias com a Avenida, o Brasil de Pelotas com o Juventude, o Guarani de Bagé com o São Luís, Internacional com o Grêmio, São José com o Novo Hamburgo e o Santa Cruz com o Ipiranga. O Internacional que está mais tempo sem ganhar um gauchão do que o próprio Novo Hamburgo. Juanzinho. E no Mineiro, o destaque, Juan, é o clássico, o América contra o Atlético. O América que tem ganho muitos jogos do Cruzeiro, mas tem dificuldade com o Atlético. Então, a gente vai acompanhar a rodada do Mineiro. O destaque agora é a Libertadores, Juan. A gente teve os jogos de ida da Libertadores. O Botafogo perdeu no finalzinho, Juan. Deixou empatar no final. Estava ganhando, deixou empatar. O Tiquinho perdeu o pênalti. Os torcedores invadiram lá o Engenhão. Picharam, chamaram o Tiquinho pipoqueiro, muita coisa ruim está acontecendo lá pelos lados de General Severiano. O Botafogo parece que não terminou o ano de 2023 ainda, e o Juan vai atualizar os jogos da segunda fase da Libertadores da América. São 16 times lutando por 4 vagas na fase de grupos. O Godoy Cruz perdeu de 1-0 para o Colo-Colo, Esportivo Trindade 1 com o Nacional, o Aurora 1-1 com o Botafogo, o Nacional Assunção 1-0 com o Atlético Nacional, o Puerto Cabelo perdeu de 2-0 para o Nacional do Uruguai, o Águilas 0-0 com o Bragantino. E eu trago aqui a prova que a altitude é assim perigosa, porque na minha humilde opinião o Sport Cristal é um time melhor ranqueado do que o Always Ready, tanto que vai decidir em casa, mas acabou tomando 6-1. Dificilmente o Juan vai reverter, né? Porque 6-1 é um placar muito difícil de ser revertido. E a Portuguesa da Venezuela perdeu de 2-1 para o Palestino do Chile. Nós teremos agora, Juan, os jogos de volta, né? Investe o mando, e a gente vê aí os dois times brasileiros que, se passarem, eles se enfrentam na próxima fase. Botafogo e Bragantino, só um vai para a fase de grupo. Juan, eles, até que o fato de não ter perdido, é só ganhar o jogo em casa, estarão na próxima fase e um vai matar o outro. E o destaque também, Juan, é a Recopa Sul-Americana. Aconteceu esse jogo no Equador. A LDU, Juan, finalizou demais, dominou o jogo, mas ganhou apenas de 1-0, o gol já nos acréscimos. O Fluminense se complicou. E o Fluminense, né, que na próxima semana disputa no Maracanã, precisando de um gol para levar para os pênaltis e mais de 2 para comemorar a Recopa, a equipe do Fluminense. O Fluminense que está envolvido também nessa final da Taça Guanabara com a equipe do Flamengo. Agora vamos à melhor competição de clubes do mundo. Na terça-feira, Juan. Terça-feira a gente teve Champions League, 2 jogos. A gente tem 1-0 com o Atlético de Madrid e o PSV, 1-1 com o Borussia Dortmund. Deu para ver a vibração da torcida do PSV com o empate na cobrança de pênalti. Esse time que não frequentava as oitavas já fazia tempo. E na quarta a gente teve o Porto 1-0 no Arsenal e o Napoli 1-1 com o Barcelona. O Napoli saiu perdendo, mas acabou conseguindo o empate, não é isso, Ronzinho? Na quinta-feira a gente teve muitos jogos, são jogos de volta da Liga Europa, 16 avos de final, 8 times classificados, e o Juan vai atualizar
os jogos e os classificados. O resultado dos classificados. Passou o Freiburg na prorrogação, 3-2 em cima do LAN. O Karabakh perdeu para o Braga, mas passou na prorrogação. Grande classificação do Karabakh. O Rennes, 3-2 do Milan, mas passou o Milan porque já tinha ganhado o jogo da ida. O Toulouse, 0-0 com o Benfica, passou o Benfica, já tinha ganhado o jogo da ida. A Roma, 1-1 com o Feyenoord, que defesaça do goleiro no final. Só que não adiantou muito porque a Roma ganhou do mesmo jeito nas penalidades. O Marseille, 3-1 no Shakhtar, passou o Marseille, Sparta Praga, 4-1 no Galatasaray e o Sport, 1-1 com o Young Boys, passou o Sport. Com isso, com esses 8 times, se juntarão os times que foram os melhores. O Atalanta, o Brighton, o Leverkusen, o Rangers, o Liverpool, o Sparta Praga, o West Ham e o Villarreal. Esses times foram campeões dos seus grupos e vão enfrentar esses 8 classificados. E o Juan vai... hoje teve sorteio, Juan. O Juan vai atualizar os resultados. Mandar um abraço para o Comparadilho, gente da melhor qualidade, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, para a Clarinha, para a comadre, todos de casa. Tá certo, Juanzinho? O Sport com o Atalanta, a Roma com o Brighton, o Karabakh com o Leverkusen, o Benfica com o Rangers, o Sparta Praga com o Liverpool, o Milan com o Slavia Praga, não confunda, tem o Sparta Praga e tem o Slavia Praga. O Freiburg com o West Ham e o Marseille com o Villarreal. Esses são os jogos das oitavas de final da Europa League que a gente espera ansioso aqui. O Alberto está falando aqui que o Arsenal e o PSG não tem tradição na Champions League e a pura verdade é realmente, Juan, esses times acabam aprontando. O City também não tinha, né? O City não tinha, mas no ano passado acabou quebrando isso e é o atual campeão, muito forte para ganhar o bicampeonato, mas vem outros times aí também querendo ganhar. O Juan, a Conference League também, a gente teve o fechamento, né, das 16 de final, e o Juan vai atualizar os resultados de quem classificou para a próxima fase, para se juntar aos 8 times que classificaram na fase de grupo em primeiro. O Ferencváros perdeu de 1-0 para o Olympiacos, passou o Olympiacos. O Legia perdeu de 3-0 para o Molde, passou o Molde. O Slovan Bratislava perdeu de 1-0 para o Sturm Graz, passou o Sturm Graz. O Frankfurt perdeu de 2-1 para o Union Saint-Glycose, passou o Saint-Glycose. Esse Saint-Glycose que já aprontou para cima do Liverpool, inclusive. O Ludogorets perdeu de 1-0 para o Servette, passou o Surpresa, Servette. né? Surpresa. O Dinamo Zagreb 1-1 com o Betis, passou o Outra Dinamo Zagreb. surpresa. O Bodo Glimt 1-1 com o Ajax, só que passou o Ajax na prorrogação. Tá aí uma boa chance para o Ajax, apesar de eu achar que tem alguns times mais fortes ou no mesmo nível também. Mas o Ajax, né, até tinha empatado em casa e até conseguiu esse resultado na prorrogação. O Ajax não está muito confiável. O Ghent 1-1 com o Maccabi Haifa, passou o Maccabi Haifa de Israel. E o Servette 0-0. Não, isso aqui já foi, já tinha ido. Então, esses 8 times se juntaram, os 8 que foram primeiros do grupo, para formar as oitavas de final. Lembrando que o Lille, o Aston Villa, o PAOK, o Maccabi Tel Aviv, a Fiorentina, o Fenerbahçe, o Vitória Pilsen e o Clube Bruges, esses times estavam classificados, foram os primeiros dos seus O grupos. Ajax pegou pedreira. E a gente teve um sorteio hoje, vamos atualizar os jogos das oitavas de final. Agora o bicho vai pegar, Juan. Sturm Graz com o Lille, o Ajax com o Aston Villa. Esse jogo que eu com certeza estaria assistindo, o Dinamo Zagreb com o PAOK, o Olympiacos com o Maccabi Tel Aviv, o Maccabi Haifa com a Fiorentina, o Lyon Saint-Glycose com o Fenerbahçe, o Servette com o Vitória Pilsen e o Molde com o Clube Bruges. O bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, hoje um pouquinho mais tarde, porque a gente foi bater uma bolinha na areninha, fazia dias que não tinha treino dos veteranos, e hoje a gente foi bater essa bolinha esperta, por isso, um pouquinho mais tarde, mas está dando tudo certo, Juan. A Primeira Liga em Portugal, ainda do futebol europeu, tem destaque nesse final de semana, rodada completa. O líder lá é o Benfica. A Eredivisie, Juan, lá não tem adversário. O PSV é o líder e disparado, Juan, tem rodada, né? Rodada nesse final de semana. A mesma coisa, Bundesliga. O líder, Juan, jogou hoje, ganhou o Leverkusen. A diferença agora são 11 pontos para o Bayern de Munique, só que o Bayern ainda entra em campo nessa rodada. A equipe do Bayern, né, que está numa draga desgraçada. O Bayern não é mais o mesmo. Interessante, Juan, é
o Harry Kane saiu do Tottenham, nunca tinha sido campeão de nada, e foi para um time multicampeão. Justamente no ano que está chegando lá, o Bayern não vai ganhar absolutamente nada. É quando jogador é zicado, não tem jeito. Então, Juan, a Ligue 1 também tem rodada completa. O destaque lá é o PSG, que é o líder disparado. La Liga, o Real Madrid tropeçou no final de semana, mas o Girona acabou perdendo o seu jogo e a diferença aumentou, são 6 pontos. Né? Então tem rodada completa também em La Liga. Na Série A Série A italiana, a gente teve um jogo atrasado, Juan, na rodada 21. A Lazio fez 2-0 no Torino. E a líder lá é a Inter de Milão, a Inter que vai estar nessa semana envolvida na Champions League. Aliás, esteve envolvida na Champions League, ganhou da equipe do Atlético de Madrid, o Juan já falou no programa de hoje. Então a Juventus, que perdeu forças, está muito atrás, a diferença agora são 9 pontos e a Inter ainda tem um jogo atrasado. Então o Juan vai atualizar os jogos da rodada do Cáutio desse final de semana. O Bolonha com o Verona, Sassuolo com o Empoli, a Salernitana com o Monza, o Genoa com a Udinese, Juventude com o Frosinone, Juventus com o Frosinone, o Cagliari com o Napoli, o Lecce com a Inter de Milão, o Milan com a Atalanta, a Roma com o Torino e a Fiorentina com a Lazio. Juan, chegando já quase no final do bate-bola, o destaque agora é a Premier League. A gente teve um jogo, nesse final de semana, Juan, vai ter a final da da Copa da Liga Inglesa. E com isso, o jogo do Liverpool da rodada foi antecipado. E o Liverpool ganhou do Luton 4-1. Lembrando que o primeiro tempo foi 1-0 para o Luton. E teve aquele jogo atrasado do City com o Brighton, com o Brentford, e o City ganhou de 1-0. Agora, Juan, a gente tem os dois times nessa rodada, o City vai igualar os jogos com a equipe do Liverpool. Então o Liverpool tem 60 pontos, 4 a mais, mesmo que o City ganhe o jogo atrasado, o Liverpool ainda é o líder. Ou seja, o Liverpool não vai perder a liderança nessa rodada. O Arsenal tem 55, está ali também bem próximo. O Juan vai atualizar todos os jogos na rodada de número 26. Como eu falei, o jogo do Liverpool foi antecipado, já ganhou, e o jogo do Tottenham, que era com o Chelsea, também foi adiado. Esse jogo era para ter acontecido hoje à tarde, foi adiado justamente pela final da Copa da Liga, que acontece nesse domingo. O Juan vai falar os jogos da rodada 26 da Premier League. O Aston Villa com o Nottingham, o Brighton com o Everton, o Crystal Palace com o Burnley, o Manchester United com o Fulham, o Bournemouth com o Manchester City, o Arsenal com o Newcastle, o Wolverhampton com o Sheffield United, o West Ham com o Brentford. Esses são os jogos da rodada de número 26 do Campeonato Inglês. E na Copa da Liga Inglesa, nesse domingo, a gente tem o Chelsea com o Liverpool. 12 horas, jogão de bola no estádio do Wembley. Vai ter grito de campeão lá na Inglaterra. Tá certo, Juanzinho? Então, nesse final de semana, já, como eu falei, chegando já no final do bate-bola, um abraço para o compadre para todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e também no YouTube. O Juan, o fechamento da 6ª rodada da Copa Profissional lá da Argentina, o Juan vai atualizar os jogos. Defensa e Justiça 1-1 com o Central Córdoba, o Argentino Júnior 2-1 no Independente Rivadavia, União Santa Fé 0-0 com Platense, Belgrano 4-1 no Sarmiento Junín, Barca Central 2-1 no Tajeres de Córdoba, Estudiante 2-0 no News Old Boys e o Deportivo Riestra 1-0 no Atlético Tucumã. É lá a equipe do Boca Júnior também não aparece no G4 em nenhum grupo. O Boca que está numa draga desgraçada, não conseguiu vaga na Libertadores. Não é isso, Juan? Isso, o Boca que tentou pela própria Libertadores não deu, aí tentou pela Copa, não deu também. Aí quando já tinha perdido a Copa, não dá mais tempo de tentar pela Liga, né? O Boca já tinha perdido muitos jogos, já estava muito atrás. Exatamente, ele não tinha classificado pela Copa lá da Argentina. Ele acabou perdendo a final da Libertadores, que era uma chance caso tivesse ganho. Aí depois foi lá para um mata-mata, acabou saindo para um time pequeno. O Juan, para finalizar o bate-bola, está acontecendo a Copa Ouro. A Copa Ouro, Juan, acontece com as seleções, Copa Ouro feminino, com as seleções ali da CONCACAF, tá certo? Da América do Norte e América Central. E eles convidam, né? A Copa América, eles convidam alguns times de lá. E convidam o Brasil, a Argentina, essas seleções mais fortes do futebol feminino. E a gente teve a primeira rodada, vamos atualizar os resultados. Canadá 6-0 no El Salvador,
A Costa Rica perdeu de 1-0 para o Paraguai. O Brasil 1-0 no Porto Rico. Panamá perdeu de 6-0 para a Colômbia. Estados Unidos 5-0 na República Dominicana. E México 0-0 com a Argentina. Pois é, irmão, vamos finalizar hoje com o hino do Ceará Sporting Clube. O Ceará Sporting Clube que, depois do clássico contra o Fortaleza, está apenas treinando. O Ceará só joga na próxima quarta-feira contra o ABC, valendo pela Copa do Nordeste. O Ceará que está classificado já para as semifinais do Campeonato Cearense, o nosso manjadinho, e espera o vencedor de Ferroviária e Iguatu. Joga o primeiro jogo amanhã em Fortaleza e decidem no meio de semana lá em Iguatu. Então a gente vai, nesse final de semana, acompanhar tudo o que acontecer no futebol brasileiro, no futebol mundial e também no futebol amador. Vamos torcer que o Cruzeirão da Massa consiga uma grande vitória lá no Farizão e passar para as 16 avos do Farizão. E amanhã nós estaremos na Águas Belas, na Arena Aprijão, na transmissão da estreia, né, do Terrão. A estreia do Terrão é lá em Águas Belas, na Arena Aprijão. Narração do narrador Buliçoso. Estaremos eu, o Ivan e o Levi para ajudar nessa grande transmissão, abertura do Terrão. Tá certo? Então vamos finalizar com o hino do Ceará Sporting Clube. Um abraço, até segunda-feira com mais um bate-bola. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular. É o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. A brigar, Ceará, tua glória lutar. O passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular. É o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas.